Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar início então à terceira aula em que nós estamos tratando do procedimento especial da ação de demarcação ou divisão de terras particulares. Na primeira aula a gente tratou das disposições gerais, na segunda aula a gente falou da ação de demarcação e agora, nessa última aula, nós vamos tratar da divisão, da ação de divisão. Então, dando sequência aqui, a gente tem aqui no código, entre os artigos 588 e 598, o seguinte comando, né? Que a petição inicial ela deve ser instruída com os títulos de domínio, ou seja, propriedade, do promovente, né, de quem está promovendo a ação, e conterá a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. A origem da comunhão, né? São vários condôminos. Lembra que é o condômino que tem legitimidade para propor a ação de divisão, é aquele codono, ok? O nome, estado civil, profissão, residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. Também tem que se especificar na inicial as benfeitorias comuns, porque tudo isso aí, no momento de você fazer a divisão, tem que ser levado em conta, tá? Feitas as citações, os réus vão ter o prazo de 15 dias, prazo comum também, para contestar. E após a contestação, assim como acontecia e a gente viu na ação de demarcação, segue o rito comum, segue o procedimento comum, ok? O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. A gente tem lei própria para tratar de imóvel rural. O perito deve indicar as vias de comunicação existentes, as construções, as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha, tá? Porque é claro que se eu tenho um rio que passa por aqui e eu tenho só 2 condôminos, eventualmente esse rio aqui pode servir como referência, né, para você fazer uma divisão mais adequada, tá? Claro que com compensação para quem ficar eventualmente com uma parcela menor. Todos os condôminos serão intimados a apresentar dentro de 10 dias os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões, porque aí cada um vai defender o seu, né? O juiz vai ouvir as partes no prazo comum de 15 dias. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Então isso aqui é a divisão da terra, tá? Do imóvel. Vai ser feita a divisão. Havendo impugnação, o juiz vai proferir no prazo de 10 dias decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Então aqui é o seguinte, ó. Primeiro, vem a petição inicial, né? E aí os réus são citados para contestar no prazo de 15 dias. Então na petição inicial, eu, autor, né, indico a origem da comunhão, a denominação, os limites e as características do imóvel, geral, né? Trago a questão toda. Aí eu chamo os réus. Quando os réus são citados, eles contestam. Na contestação, o que vai acontecer? Na contestação, eles podem, né? Onde é que está aqui a contestação? O juiz vai nomear o perito para fazer a medição, etc. e tal, as operações de divisão, e vai apresentar isso daqui. Logo em seguida, todos vão ser intimados, tá? E vão poder se manifestar quanto a esses marcos aí que foram apontados, né? Se tiver impugnação, o juiz vai, no prazo de 10 dias, proferir decisão sobre esses pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões, porque tem que determinar a elaboração de novos títulos, né? E se não houver impugnação, o juiz simplesmente determina a divisão, da forma que foi proposta aqui pelo perito, tá? Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem,
os quais não se computarão na área dividenda. Então, se eu tiver confinantes aqui, permanentes dos confinantes, eu tenho uma benfeitoria aqui permanente, na hora de dividir eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que respeitar essa benfeitoria permanente. Não vai ser computado isso na área dividenda. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Serão citados para a ação todos os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados se a ação for proposta posteriormente. Então, lembrando que serão condôminos antes da divisão. Né? A partir do momento que transita em julgado, eu não falo mais em condômino, eu falo em quinhoeiro, porque aí cada um recebe o seu quinhão, tá? Então, todos os quinhoeiros, se a ação for proposta posteriormente. Nesse último caso, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obriga a restituir, eles têm direito de buscar dos outros condôminos do processo divisório ou dos seus sucessores a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido, tá? Lógico, se você sofreu um desfalque, você tem direito de buscar a composição pecuniária. E a gente já aproveita o mesmo processo, né? Já utiliza aquela sentença para poder buscar essa reposição pecuniária. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quando possível, a comodidade das partes, respeitar para adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas, tá? Evitar que você fale assim, ó, para A vai ficar esse pedaço e esse pedaço aqui, ó. Isso aqui a gente tem que evitar. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando o seguinte: as benfeitorias comuns, que não comportarem divisão cômoda, serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Tá? Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Né? Então, se na minha parcela aqui eu fui obrigado a deixar uma servidão, eu tenho que ser compensado financeiramente por isso, tá? As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Então, a mesma coisa. Sempre se eu perdi daqui, tem que ganhar dali. Se outra coisa não acordarem as partes, as composições, ou as compensações, aliás, e as reposições serão feitas em dinheiro, tá? Pode ser feita a compensação, eu te dou um pedaço aqui do meu quinhão. Mas, se não tiver acordo, em dinheiro. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará um memorial descritivo, tá? E aí o código diz, né? Cumprido o disposto no artigo 586, o artigo 586, ele trata da demarcação, né? Quando ele fala que, juntados aos autos, o relatório do perito, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre 15 dias e, executadas as correções e retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação, em que os limites demarcantes serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e planta. Então vai fazer a mesma coisa, só que com relação à divisão e não com relação à demarcação, tá? E aí, acompanhado de o escrivão, então, em seguida, vai lavrar o auto de divisão, acompanhada de uma folha de pagamento, para cada condômino, né? Cadê aqui? Assinado o auto pelo juiz, esse auto de divisão, e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão, tá? Esse auto conterá confinação e extensão superficial do imóvel. Então, esse imóvel faz limites com o quê? Aí aqui é a confinação e a extensão superficial do imóvel. Vai ter que ter nesse auto. A classificação das terras, com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação, ou
quando a homogeneidade das terras não determinar a diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integralidade. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. É claro que na avaliação vai ser levado em consideração que esse pedaço aqui vale mais do que esse pedaço aqui, então tem que ter compensações. Cada folha de pagamento conterá a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes, a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação, a declaração das servidões instituídas, especificados, né, os lugares, a extensão e o modo de exercício, tá? E aí diz também que se aplicam a essas divisões aquelas disposições que são relativas à ação de demarcação, tá? Então, praticamente ali a gente vê que se tem disposições gerais sobre demarcação e divisão, significa que esses procedimentos estão muito próximos, né? Na verdade, a gente vai trabalhar a ideia da divisão quando é interno, a demarcação quando é externo. Então, no que couber, a gente aplica lá, além das disposições gerais, a gente aplica as disposições específicas da demarcação na ação de divisão, ok? Então, como eu tinha comentado no início dessas 3 aulas, né, aqui a gente deu uma passada superficial, apenas para quê? Para forçar a leitura dos dispositivos legais, que é algo que a gente costuma deixar sempre em segundo plano, quando na verdade deve ser o nosso primeiro objeto de avaliação. A gente tem que saber o que o legislador diz, porque se a gente começa a estudar pela doutrina, a gente vai aprender pela visão de alguém que está opinando sobre a lei. Mas existe um ditado oriental muito antigo que fala que a água, quanto mais perto da fonte, mais limpa ela é. Então, se a gente quer estudar bem o direito, a gente precisa primeiro conhecer a lei. Depois a gente conhece as avaliações doutrinárias, as opiniões doutrinárias, né? E, em terceiro lugar, a gente analisa como que o Poder Judiciário se manifesta sobre o assunto, tá? Então é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui nesse estudo dos procedimentos especiais. A gente passa pelo texto da lei e aí no material escrito a gente aprofunda com os aspectos doutrinários e jurisprudenciais. Então, encerramos aqui e vamos dar sequência então numa próxima aula, analisando mais uma espécie de procedimento especial. Nos encontramos lá.